Vamos falar aqui sobre a notícia do Chris Smith. Vou utilizar uma notícia do site do Paulo Figueiredo Show. Tá aqui, ó. Senador Girão, grande senador Girão, aprova a convocação do deputado americano Chris Smith para audiências no Senado brasileiro. Aliás, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para mostrar para vocês. Para mostrar. Porque os louros têm que ser dados. Né? Os louros têm que ser dados. Deixa eu ver se eu consigo aqui jogar isso no ar para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Calma que eu estou operando aí no programa sozinho. Isso vai durar pouco tempo, mas por enquanto tô... não é isso aqui não. Pô, cadê essa porcaria? Tá aqui, isso aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui são os deputados, os senadores Girão e Magno Malta almoçando, estavam do meu lado, na porta do gabinete do Chris Smith, em janeiro. Tá aqui, ó, porta do gabinete, a gente estava almoçando às 5 horas da tarde, um hambúrguer, sentados num caixote. Então vocês pensam que vir aos Estados Unidos é glamour, né? É maravilhoso. Eu estava tirando a foto, comendo também, eu só estava comendo um hambúrguer sem pão, sentado no caixote, eu e o coronel Gerson Gomes. E foi aqui que nasceu a audiência. Então, tem que ser dado os louros ao senador Girão, que é um ser humano absolutamente espetacular. Um ser humano que não existe na política. O senador Magno Malta também. O senador Girão, como ser humano, é uma pessoa que não existe na política. Então tá aqui, senador Girão aprova a convocação do deputado americano Chris Smith para audiências no Senado brasileiro. O senador Girão aprovou 3 requerimentos para a participação do deputado americano Chris Smith em audiência pública no Senado brasileiro. As audiências têm o objetivo de esclarecer denúncias e debater situações emergenciais que envolvem violações de direitos e questões humanitárias graves. Então você tem audiência sobre as prisões da Polícia Federal em 6 de junho de 2024. Tem a situação dos presos no dia 8 de janeiro. Você tem a questão do tráfico humano. E eu vou dizer para vocês aqui, eu vou colocar para vocês em primeiríssima mão, porque ninguém teve acesso. O convite já chegou ao deputado Chris Smith. Se você não sabe quem é o deputado Chris Smith, ele é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais da Casa dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos. Então, quem trata de direitos humanos fora dos Estados Unidos, né? Justamente o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais. Quem avalia violações para preparar legislação, de sanções, etc., é o Chris Smith. E já mostrei aqui no programa, não tem nada de trampista, pelo contrário, muitas vezes ele vota até mais de acordo com a esquerda americana do que com a direita. Mas violações de direitos humanos é um assunto consensual. E realmente, a ida dele ao Brasil é um passo absolutamente significativo. E está aqui o convite feito. Está aqui para vocês. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Vou ler. Prezado deputado Chris Smith, né? Representative Chris Smith, espero que essa carta o encontre bem. Escrevo para estender-lhe um convite formal para visitar o Brasil. Esse convite vem após a aprovação formal pelo Senado brasileiro de um requerimento para tê-lo como orador principal em 3 audiências públicas nas comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública. O objetivo principal dessa carta é convidá-lo ao Brasil e iniciar o processo de organização da sua vinda. Nosso Senado reconhece sua notável experiência como atual membro do Congresso dos Estados Unidos e presidente da Comissão de Saúde Global, Direitos Humanos e Organizações Internacionais. Acreditamos que suas perspectivas seriam inestimáveis para nossas próximas discussões sobre questões de direitos humanos no Brasil. Essas audiências visam abordar e esclarecer preocupações críticas de direitos humanos
em nosso país. Sua participação enriqueceria enormemente a profundidade e a amplitude dessas importantes conversas. Se você estiver disposto a aceitar esse convite, ficaríamos ansiosos para coordenar as datas que se adequam à sua agenda. Estamos flexíveis e preparados para nos adaptar à sua disponibilidade para garantir que a sua visita seja o mais conveniente possível. Sua dedicação contínua aos direitos humanos e sua experiência em relações internacionais fazem de você um convidado ideal para esses procedimentos. Além disso, sua visita serviria para fortalecer a parceria de longa data entre o Brasil e os Estados Unidos, que já se estende por 2 séculos. Ficaríamos profundamente honrados com a sua aceitação e esperamos a possibilidade de recebê-lo no Brasil. Por favor, nos informe se precisar de informações adicionais ou tiver alguma dúvida sobre esse convite. Atenciosamente, Senador Eduardo Girão, da República do Brasil. Vocês já imaginaram o impacto que uma visita dessas teria no Brasil? Esse é o mesmo congressista que está esperando pacientemente uma resposta do Alexandre de Moraes sobre as violações no Brasil. É o mesmo. Talvez com a vinda dele venham outros. Já imaginaram o quão constrangedor para o Alexandre de Moraes seria um homem desse sentado dentro do Senado numa audiência pública sobre violações de direitos humanos? Não é pouca coisa, não. E eu vou dizer algo que me foi dito diretamente pelo Chris Smith. Ele tá louco para ir ao Brasil. Eu não sei se vai ser agora. É difícil saber a agenda desses caras. Ele tem eleição daqui a 4 meses, eu acho, pouco menos. Novembro, né? Tem eleição. Então pode ser que ele não consiga vir para o Brasil agora. Mas eu tenho a convicção de que ele vai. E digo mais. Eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar requerimentos para ele também, se ficar confirmada a ida dele ao Brasil. Eu não deveria, mas eu não me contenho, porque eu gosto de compartilhar notícias que eu acho boa com vocês. Mas hoje eu soube, pelas minhas fontes, e quem não acreditar que eu tenho fonte dentro do Congresso dos Estados Unidos a essa altura tá doidão, né? Eu ouvi dizer que estão sendo preparados ofícios para serem enviados diretamente para a Câmara dos Deputados e para o Senado do Brasil. Não mais só para o Alexandre. A ideia é que o Alexandre não vá responder esses ofícios e que então sejam interpelados, questionados, intimados a Câmara e o Senado do Brasil num futuro próximo. Ao menos é o que dizem as minhas fontes. E isso é gigantesco. Porque a ideia por trás disso é que ninguém possa alegar que não sabia do que estava acontecendo e que não sabia que os Estados Unidos estavam preparando legislação a esse respeito. Eu não sei nem se a carta vem do Chris Smith. Talvez venha de outro parlamentar. Tudo isso é construção da legislação de sanções contra o Brasil. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vão ter a oportunidade de falar. Vão ter a oportunidade de explicar, por exemplo, por que o Daniel Silveira está preso. Vão ter a oportunidade de explicar as violações de liberdade parlamentar. Vão ter a oportunidade de explicar, responder uma pergunta honesta. Tem alguma CPI, um pedido de CPI com um número de assinaturas suficiente que não foi aberto sobre a atuação de abuso de autoridade? E aí, Lira? Tem? Vai responder o que pro Chris Smith? Não adianta se esconder embaixo da cama. Depois vai ficar sem poder viajar, não sabe por quê. Pacheco, tem pedido de impeachment pendente? Com a assinatura de mais da metade dos membros do Senado, é isso mesmo? Tem pedido de impeachment pendente na gaveta e sentou em cima por quê? Eu acho que vale explicar. Enquanto o senador Marcos Duval ficou 1 ano sem rede social, aconteceu isso? Teve busca e apreensão em casa de senador? Só porque ele falou mal do Alexandre? Isso aconteceu, senador Rodrigo Pacheco? Eu acho que são perguntas boas para a Comissão de Direitos Humanos, para o Comitê de Direitos Humanos, fazer em relação ao Brasil.
São coisas boas para serem abordadas também durante a visita do Crazy Man. E eu falo para vocês, de novo, não tem glamour. Não tem glamour. O pessoal gostou da foto do comendo hambúrguer no caixote? Para fazer justiça aqui, ó. Vou botar na tela também. Eu, ó, sem pão, hambúrguer sem pão. Eu, Gerson Gomes, na dieta carnívora. E o Magno Malta. E essa foto que a gente tirou foi justamente o senador Girão. Tem glamour. É trabalho duro. Agradeço aí o parceiro de primeira hora, esses parceiros aí de primeira hora, junto de tantos outros, foram muito importantes. Mas eles não são os únicos parceiros importantes. Sabe quem é um parceiro fundamental? Você que está de casa. Você que está me assistindo. Você é um parceiro fundamental para que isso aconteça. Eu não seria capaz de continuar exercendo a minha atividade se não fossem os meus apoiadores. Se não forem aquelas pessoas que garantem que eu continue fazendo o meu trabalho, mesmo aqui com febre. Você tem duas formas de me apoiar. As duas são única e exclusivamente através do meu site paulofigueiredoshow.com. Você pode entrar aqui no link da descrição www.paulofigueiredoshow.com e você tem duas formas de me apoiar. Você pode ser meu apoiador normal. Se você usar o cupom de desconto aqui, vai ser menos de $5 por mês no plano anual, ou um pouco mais de $5 por mês no plano mensal. Sempre digo, pô, você está me dando uma promoção do Big Mac, cara. Nem isso. Quanto é que tá? Responda aí no chat. Quanto é que tá a promoção do Big Mac no Brasil? Aqui nos Estados Unidos está quase R$50. Quase $10. Em alguns estados tem promoção do Big Mac que é $18 nos Estados Unidos. Você vê a inflação do Biden. Mas você me ajuda com bem menos do que uma promoção do Big Mac aqui nos Estados Unidos. Quase todo mundo pode me apoiar e você ganha acesso aos conteúdos exclusivos do meu site por enquanto. A outra alternativa é você se tornar meu patrono Gold. Os patrono Gold, essa é a minha tropa de elite. Tem me dado enorme prazer. São pessoas que estão num patamar diferente da vida, estão bem-sucedidas, ganharam dinheiro, Deus abençoe que essas pessoas estejam bem, viajando, com carro importado, etc. E elas falam, pô, $50 por mês não vai fazer essa diferença toda no meu orçamento. Deixa eu apoiar o Paulo Figueiredo aqui de forma mais robusta. Deixa eu carregar para várias pessoas que não podem apoiar. E essas pessoas, o bom é que essas pessoas a gente começa a estabelecer uma mão dupla. Hoje a pauta desse programa surgiu do nosso grupo de patronos que está aí bombando, do Paulo Figueiredo Show. São pessoas que a gente troca, tem discussões profundas. Amanhã nós teremos mais uma nossa reunião de Zoom que acontece todo mês, que não é de Zoom, a gente faz no Google Meet, mas é uma reunião onde todos nós conversamos. Os patrões vão receber hoje o convite para a reunião amanhã, às 6h do Brasil. Você pode se tornar um patrono hoje e amanhã participar da reunião. Ou se você não pode, se é muito puxado para você, eu entendo que seja muito puxado para a realidade brasileira da maioria das pessoas, torne-se um apoiador. Se eu tiver milhares de apoiadores, infelizmente o número ainda é baixo, mas se eu tiver milhares, eu vou poder fazer muito mais. Daqui a 15 dias tem mudança no Paulo Figueiredo Show, melhora dos equipamentos, melhora do estúdio, etc, etc. Eu também estou sempre buscando fazer o melhor para você.